o consumidor e colocar em risco a vida dos... Obrigado. Pela liderança do PDT, deputado Marcos Rogério, que somará também o tempo de comunicação de parlamentares e também breves comunicações. Vossa Excelência tem 4 mais 10 mais 3. Vossa Excelência tem 17 minutos. Senhor presidente, nobre deputado Exalci, senhoras e senhores parlamentares, aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação dessa casa, minhas saudações, meus cumprimentos. Senhor presidente, o presidente dessa casa, deputado Henrique Eduardo Alves, criou no início dessa semana comissão externa destinada a avaliar as causas da enchente do Rio Madeira, em Rondônia, e acompanhar as ações empreendidas pelo governo federal, governo do estado de Rondônia e também as ações empreendidas pelas prefeituras municipais daqueles municípios atingidos por essa enchente. Essa comissão é composta de toda a bancada federal de Rondônia e também a bancada do estado do Acre. Ontem saímos de Brasília às 6 da manhã nessa missão, eu e os deputados Moreira Mendes, deputado Amir Lando, deputado Padre Tom, e lá encontramos também o deputado Carlos Magno. Tivemos também o acompanhamento e o apoio do senador Assir Gurgax, também do estado de Rondônia, técnicos na área ambiental desta casa, além de equipes de imagens para registrar o caos que lá se instalou ao longo desses últimos dias. Partimos de Brasília bem cedo e retornamos somente à noite. Lá sobrevoamos ao longo do Rio Madeira e as áreas alagadas de Porto Velho até a divisa com o estado do Acre, passando pelos distritos de Jaci Paraná, Fortaleza do Abunã, Mutum, Arara, municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Em Guajará-Mirim fomos a um dos alojamentos onde as vítimas das enchentes serão alojadas, porque em Guajará-Mirim a enchente ainda não chegou, demora mais tempo para chegar lá. Nós nos reunimos com o prefeito da cidade, com vereadores e com empresários para ouvi-los sobre o drama que estão enfrentando. Recebemos as informações da real situação. A cidade, embora não esteja submersa como outras, está sofrendo com o racionamento de água potável, combustível, gás de cozinha e desabastecimento de alguns produtos. O comércio está estagnado e, como está na divisa com a Bolívia, os problemas se agravam, porque muitos bolivianos acabam buscando socorro justamente em Guajará-Mirim. Em Nova Mamoré, há muitos desabrigados e, em razão da BR-364 e a 425 estarem com vários pontos de obstrução pela enchente, com água em muitos trechos acima de 1,5 metro do nível da pista, o acesso à cidade é muito difícil. Também há racionamento de água, combustível, gás de cozinha, desabastecimento no comércio e faltam, em muitos casos, medicamentos. Já foram liberados alguns lotes, foram liberados 15 lotes pela Defesa Civil Nacional, encaminhados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, mas a cada dia cresce a demanda e é preciso uma resposta rápida a essa situação enfrentada pelos municípios, pelas famílias que lá estão. Recebemos vários apelos lá, desde a desoneração de impostos estaduais e federais, prorrogação de prazo para financiamentos, liberação antecipada de parcela do Fundo de Participação dos municípios, enquanto durar essa crise, porque ela começou já tem um bom tempo e não há ainda uma previsão para o seu fim. Portanto, essas duas cidades, especialmente, Nova Mamoré e Guajará-Mirim, estão isoladas. Há uma rota alternativa saindo pelo município de Buritis, mas que passa por dentro de uma reserva florestal. São 12 quilômetros dessa reserva que precisam ser abertos, e o governo do estado, que sempre respeitou as imposições dos órgãos ambientais e as restrições impostas pelo Ministério Público,
não abrindo essa rodovia de ligação, agora considerando a emergência, a situação que se instalou em toda aquela região e o interesse público que há que ser considerado neste momento, vai abrir a estrada que é chamada de Estrada Parque e com isso permitir a passagem de suprimentos para as cidades. Eu falei ontem pela manhã, logo quando chegamos, o governador do estado, Confúcio Moura, fez contato com essa comissão externa e disse que havia encaminhado à Assembleia Legislativa um projeto e tão logo esse projeto fosse sancionado, tivesse ok, determinaria a abertura dessa Estrada Parque. É o que vai permitir um acesso alternativo aos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, hoje isolados. É quase impossível chegar, carro pequeno não consegue chegar a essas duas cidades. Alguns caminhões se arriscam no meio da água que está na pista, mas colocando em risco não só o equipamento, o veículo, mas a segurança daqueles que neles estão. Em Porto Velho a situação é bastante crítica. Milhares de famílias atingidas e muitos desabrigados. A água está no telhado de muitas residências, órgãos importantes, como Receita Federal, Justiça Federal, Justiça Eleitoral e outros órgãos importantes com água na porta. Alguns desses órgãos importantes, inclusive, com trabalhos interrompidos em razão da situação que o Estado está vivendo. Senhor presidente, a comissão externa que lá esteve pôde perceber a gravidade da situação. A enchente é a mais violenta dos últimos anos no estado de Rondônia. O nível do rio ontem era de 18 metros e 55 centímetros. Eu falei agora de manhã com o comandante do Corpo de Bombeiros, que é o presidente da Defesa Civil Estadual, Coronel Caetano, e ele me informava que hoje o nível das águas já chega a 18 metros e 60 centímetros. E veja que nos últimos 2 dias, senhor presidente, não houve chuva naquela região. A expectativa é que se reduzisse ainda mais. Ontem nós percebemos uma pequena redução, mas hoje pela manhã, na nova medição, já se observava o elevamento de nível para 18 metros e 60 centímetros. E como continua chovendo na região da Bolívia e também no Peru, a previsão é que o rio suba ainda mais, agravando a situação já caótica dos moradores de Porto Velho, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, o que afeta também de forma indireta o estado do Acre, porque o abastecimento, especialmente de combustível, que chega ao estado do Acre, passa pela rodovia 364, em Rondônia, chegando ao estado do Acre. E como essa rodovia está hoje com tráfego praticamente interrompido, apenas alguns caminhões se arriscam ao longo da rodovia a enfrentar as águas e passar. Ontem nós, durante o sobrevoo, víamos alguns caminhões passando com água no meio da porta do caminhão e eles enfrentando as águas, porque não tinham o que fazer. Os produtos estão perecendo, aqueles produtos que são perecíveis, e em alguns casos se arriscam pela necessidade que há nas regiões a serem atendidas. Lá estão técnicos do DENIT, técnicos do DR do estado de Rondônia, há todo um apoio técnico nesses trechos mais comprometidos. Mas não bastasse os problemas atuais, como o desalojamento de mais de 2.000 famílias, até ontem mais de 2.000 famílias já tinham sido retiradas de suas residências e colocadas em abrigos, fugindo da enchente. Algumas dessas famílias, senhor presidente, deixaram suas casas e não tiveram condições de tirar os seus pertences, não tiveram tempo para tirar a mobília da casa, perderam praticamente tudo. E por isso a importância desse acompanhamento do governo do estado, das prefeituras e, sobretudo, do governo federal. Porque nós sabemos que as condições dos municípios, que é quem faz o primeiro atendimento, não são as mais favoráveis. Tem deficiência financeira, não conta com condições para fazer realmente frente aos investimentos que são necessários para dar a essas famílias as condições minimamente dignas de sobrevivência. Porque precisa de alimentos, medicamentos, daqui a pouco precisa de reposição de alguns dos materiais que foram perdidos em razão da enchente. Mas nesse momento,
além do desalojamento dessas mais de 2.000 famílias, segundo o presidente da Defesa Civil Estadual, Coronel Caetano, o número de pessoas já chega a quase 10.000 atingidos em razão dessa enchente. Mas hoje a gente observa, por cima da água que tomou conta das casas, muito lixo acumulado, muita sujeira na água que invade essas residências, que invade essas casas, o que deverá acarretar, tão logo as águas comecem a baixar, contaminações e doenças. E aqui eu faço uma observação importante, porque já foram feitos vários pedidos à Defesa Civil, à Secretaria Nacional de Defesa Civil, para que libere recursos para fazer frente ao atendimento agora emergencial, porque a prioridade agora é atender as famílias, retirá-las das áreas de perigo, de risco, colocá-las em local de segurança e prestar assistência. Mas é preciso começar a pensar agora, nesse momento em que as águas ainda estão subindo, mas daqui a pouco começa a estabilizar, nas ações de controle de situações de doenças e outras coisas mais. E aí há um pedido de liberação de recursos na ordem de 12,5 milhões de reais para fazer frente a essas demandas, e esse recurso precisa ser liberado o mais rapidamente possível. Também estão aparecendo animais peçonhentos, como cobras, jacarés e outros que fazem aumentar o risco de quem está na região, porque muita gente não está dentro da água, mas está muito próximo da área onde houve o acúmulo de água, onde a enchente chegou. Então tudo isso agrava ainda mais a situação no estado de Rondônia. Ontem, tanto eu quanto o deputado Padre Tom, o deputado Moreira Mendes, o deputado Amirlando, o senador Assir, o deputado Carlos, conversávamos com as famílias, conversávamos com as vítimas e com as autoridades que estão lidando com elas, e todos nós percebemos a extensão da gravidade, a dimensão do problema que aquelas pessoas estão enfrentando. Então, senhor presidente, também na capital e no interior do estado, a chegada de gás e combustível está bastante comprometida. O porto de Porto Velho chegou a paralisar suas atividades em razão da enchente. E o terminal que recebe o gás de cozinha está interditado debaixo d'água e com os botijões boiando. Ontem, quando nós chegamos ao local, muitos funcionários da empresa que faz a distribuição de gás no estado de Rondônia estavam retirando as botijas que estavam boiando dentro das águas do Madeira, na região de Porto Velho. Felizmente, o Porto Graneleiro de Porto Velho voltou a operar, porque os outros, o do Cainágua, os terminais privados que existem em Porto Velho, todos estão inundados. Hoje o que está minimizando os problemas é justamente esse porto. E eu quero fazer um registro aqui importante. Esse porto que tem uma estrutura precária. O governo federal, apesar de muitos pedidos, não tem feito investimentos nesse porto. Eu mesmo já estive diversas vezes, tanto no DENIT, quanto em outros órgãos do governo federal, com a diretoria do porto, cobrando a liberação de recursos para investimentos, mas esses recursos ainda não chegaram ao porto de Porto Velho. O porto carece de investimentos na sua estrutura para servir melhor e garantir maior segurança para aqueles que lá operam. Mas é o que está salvando a pátria neste momento. É o que está garantindo um pouco de condições de abastecimento no estado de Rondônia. Ontem eu conversei com o diretor, um dos diretores desse porto, que está exercendo a presidência interina nesse momento, doutor Leudo Buriti, e ele me informou que foi montado um plano de emergência e vem operando dia e noite para atender as demandas de Rondônia e também do estado do Acre, para não haver desabastecimento total, especialmente na recepção de combustíveis. Não fosse o esforço do porto de Porto Velho, a situação em todo o estado de Rondônia e também no estado do Acre seria muito pior. Então, fazer esse registro que é importante também. A enchente também assola agora a cidade de Ji-Paraná, onde nós temos 2 rios que estão transbordando também, os rios Machado e Urupá. Há dezenas de famílias desabrigadas que foram retiradas de locais inundados e estão em alojamentos. Portanto, senhor presidente, é uma situação preocupante, e essa comissão externa ela tem um papel importante, justamente o papel de acompanhar a situação no estado de Rondônia, saber o que aconteceu, a origem dessa enchente histórica, quais as consequências que advirão desse momento
além de fazer a cobrança aqui em Brasília, seja junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil, ao Ministério da Integração Nacional, enfim, aos ministérios do governo federal, pela liberação de recursos de forma rápida e de forma eficiente ao Estado de Rondônia. Porque esses recursos, caso demore para chegar no Estado de Rondônia, infelizmente, aquelas pessoas que hoje são vítimas desse momento difícil, não terão grande utilidade. O recurso que chega tardiamente não resolve o problema. Então, essa comissão externa, designada pelo presidente dessa casa, deputado Henrique Eduardo Alves, ela tem um papel preponderante, que é o papel de fazer justamente a mediação. Ela não tem o poder, e ontem alertava sobre isso lá o deputado Moreira Mendes, falava, olha, a comissão não tem o poder de chegar aqui e determinar, faça isso ou faça aquilo, mas ela tem um papel de ser mediadora, um papel de ser a interlocutora daqueles pedidos que são encaminhados pela Defesa Civil Municipal ao Estado e pela Defesa Civil Estadual à Secretaria Nacional de Defesa Civil aqui em Brasília. Esses apelos chegam aqui e essa comissão vai fazer a cobrança para que as providências sejam na velocidade da necessidade, porque se fazer tardiamente, nós não teremos o resultado que gostaríamos. E hoje, quem precisa com urgência. Uma outra observação, senhor presidente, para concluir, que eu queria fazer. Ontem nós ouvimos vários depoimentos, pessoas questionando a origem desse problema. Há uma inquietação quanto à origem dessa inundação, especialmente aquelas que invadem a BR-364 e a 425. Muitos atribuem as barragens das usinas que foram construídas ao longo do Rio Madeira. Mas, quando nós sobrevoamos toda a extensão do rio naquela região, a gente vê que a enchente está tanto antes das barragens quanto depois das barragens. Então, não é possível aqui, eu seria leviano se fizesse uma afirmação de que é consequência das usinas que foram construídas no Rio Machado. Todavia, para que fique de forma segura, de forma transparente, acho necessário um estudo por autoridades no assunto, por autoridades da matéria, fazendo justamente essas constatações. Até o governo boliviano fez, até autoridades bolivianas chegaram a fazer afirmações de que as usinas do Rio Madeira em Porto Velho é que estariam provocando essa enchente. Mas não é. Na região do Beni, que também há inundação, no Peru também há informação de que houve elevação do nível das águas. Então, é um problema conjuntural, é um fenômeno que não se tem precedente nos últimos anos acontecendo no estado de Rondônia. Então, o apelo nosso é que essa casa nos ajude também, nos apoiando nesse momento difícil, porque há muitas vítimas lá que dependem desse apoio. Senhor presidente, eram as considerações que gostaria de fazer. Muito obrigado. A presidência cumprimenta o nobre deputado Marcos Rogério pela sua intervenção na manhã de hoje, trazendo à discussão desse plenário problemas da maior relevância para o estado de Rondônia, problemas que nós esperamos sejam solucionados no menor espaço de tempo possível, com a participação de um parlamentar atuante que, na manhã de hoje, dá mais uma demonstração inequívoca do seu extraordinário espírito público. Concedo a palavra agora ao nobre deputado Isalci, ilustre representante